Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou falando aqui a sequência da história de Davi. E no vídeo passado nós vimos um Deus misericordioso e poderoso fazendo uma promessa para Davi. Dentro dessa promessa falava sobre o futuro de Davi, mas também apontava para Cristo. E Davi fica extremamente emocionado, ele fica satisfeito, que tanto na sequência do texto ele vai fazer um agradecimento, ele vai bendizer e vai engrandecer o nome do Senhor, feliz por essas promessas maravilhosas vindo da parte de Deus. Eu acredito que você também deveria ficar muito feliz e contente com as promessas de Deus na sua vida. Isso é motivo de muita alegria, de contentamento, de felicidade, e você deve se agarrar nessas promessas, porque aquilo que sai da boca do Eterno, pode ter certeza que não volta atrás. Tem um fim proveitoso e se cumpre segundo a sua soberana vontade. Agora, no texto de hoje, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 8, aonde vai tratar aqui de várias guerras. O texto é um pouco longo, então eu vou preferir comentar um pouco aqui com vocês. Eu ler só 2 versículos, que é bem interessante. Então, o que acontece aqui? Deus propõe para Davi que ia dar paz para ele. Mas para dar paz, muitas vezes tem que entrar em guerra, tem que entrar em batalhas. As lutas é que vai te dar paz. Por exemplo, Deus quer te dar paz e a proposta é o concurso. Bem, primeiro você vai ter que lutar, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Você faz uma prova, às vezes não passa, tem que fazer uma segunda, uma terceira, os meses vão passando, vida apertada. Essa é a luta, é a batalha. Para que você alcance a paz, você tem que aceitar as batalhas que são propostas. Eu estou orando a Deus, pedindo que Deus me abençoe no meu trabalho, que me dê um aumento. Bem, então o que Deus vai propor para você são batalhas diárias no seu trabalho, onde você vai ter que ser uma pessoa que vai ter que, entre aspas, engolir sapo, você vai ter que ser uma pessoa mais resiliente, você vai ter que ser uma pessoa com mais sabedoria, vai ter que aprender o momento de falar. Quer dizer, são batalhas, são propostas para você alcançar aquela vitória. Eu quero a paz sentimental, eu quero o amor da minha vida. Bem, existem batalhas que você vai ter que enfrentar. Aprender, dentro da sua solitude, aprender a se amar. Então, aprender a se valorizar. Para muitos isso é uma guerra. Eu sei que tem pessoas que tiram isso de letra, né? Elas se amam demais. Mas outras pessoas é uma verdadeira guerra isso aí. E aí depois que você aprende a se amar, você aprende a amar a Deus. Uma vez que você tá nessa, vamos dizer assim, nessa frequência do amor, aí sim você vai poder encontrar um novo relacionamento. Existe um problema muito grave quando você não aprende a se amar, não aprende a se respeitar, porque quando você vai entrar num relacionamento, esse relacionamento ele vai ser um relacionamento tóxico, difícil, porque você está esperando da pessoa aquilo que você tem que próprio se dar, né? Existe um entendimento claro nas escrituras de que você é a fonte, né? Você é a própria fonte. Deus te fez um ser completo. Você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Por quê? Porque você é um ser completo, você é capaz de se fazer feliz. O que acontece é que dentro de um relacionamento, a gente agora compartilha esse amor, essa felicidade, que é maravilhoso. A vida é muito gostosa, muito prazerosa, quando você está bem acompanhado. Inclusive, há pesquisas que dizem que quando você tem um bom relacionamento, você vive mais feliz, você é mais pleno. Então é uma bênção, né? Vale a pena se relacionar, mas para isso existem batalhas que você tem que é proposto para você. E uma vez que você está dentro de um relacionamento, para o casamento também ele perdurar, né? Porque não é tão difícil às vezes você se relacionar. Às vezes o difícil mesmo é você manter o relacionamento. Mas para isso vai se propor batalhas. Então, para tudo que você imaginar aí na sua cabeça, há batalhas que Deus oferece para você alcançar aquilo. Qual que é o problema da maioria? Se cansa rápido demais, se esmurece rápido demais. As batalhas são muito difíceis.
Tudo aquilo que é muito difícil é porque no fim é muito prazeroso. Essa é a realidade. Tudo aquilo que é muito fácil, diz o ditado, né? Aquilo que é fácil vai fácil, né? Mas aquilo que é complicado, é difícil, ele costuma dar mais prazer. Então, aceite as batalhas. Então você está talvez num momento da tua vida em que você está no meio de batalhas. Isso está te cansando. Só que pense no fim. Pense na vitória, naquilo que você vai alcançar. Então, Davi aqui propôs várias batalhas para ele. E ele começa as batalhas e vai nas batalhas. E ele vence quando você vai ver o quadro que a Bíblia está desenhando aqui, ele vence do norte, sul, leste e oeste. Ele vai expandindo o seu reino e vai tendo vitórias significativas, marcando para sempre o seu reinado. Tanto que não teve reinado mais vitorioso e mais promissor do que o Davi na história de Israel. Inclusive no atual momento, em 2022, Israel nunca viveu um bom momento como viveu com o reinado de Davi. E aí tem um versículo aqui que eu queria chamar sua atenção, que é o versículo 2, do capítulo 8. Também derrotou os moabitas e o mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando os tributos. Então você vê que Davi ele mata 2/3 do exército de Moabita. E isso às vezes no nosso ouvido é muito difícil ouvir esse tipo de coisa. Mas é como eu falei no vídeo passado. Você tem que entender que o contexto da época é completamente do contexto que a gente vive hoje. Aqui Davi precisava fazer isso. E um ponto que tem que ficar claro aqui é que Deus sempre teve muita misericórdia das nações. Deus sempre mandou avisos para essas nações, para elas se converterem, para elas serem misericordiosas. O que você vê, até estudando a história, você vai ver que nessas culturas aqui, as pessoas eram muito cruéis. Esses moabitas, por exemplo, aqui, eles eram um povo que queimava os seus filhos vivos, né? Tinha um deus que era tipo uma cara de cachorro, e ele tinha a mão para frente, colocava a criança, destacava fogo, né? A criança começava a ser queimada viva, e as pessoas começavam a tocar tamborim para poder abafar o grito das crianças. Então, muitos relatos de crueldade e maldade que havia no meio dos povos. Deus sempre foi misericordioso, Deus sempre amou todas as nações, buscando e enviando mensagens para elas se converterem. Porém, as pessoas endureciam o coração e seguiam seus próprios deuses, aquilo que elas acreditavam. Um exemplo clássico disso aqui é do livro de Jonas. Então, eu recomendo você a ler os profetas menores, né? Eles são bem interessantes. Existem coisas muito peculiares nesses profetas que é enriquecedor. Então, se eu fosse você, eu dava valor nos profetas menores. Então, o que acontece? Então, toda vez que Deus levantava profetas, todos os profetas que Deus levantou, era para falar para o povo de Israel. Falar, clamar, orientar, consolar. E não foi diferente. Então, de repente, chega um momento de Jonas, Deus vai levantar ele como profeta. Tenho certeza que ele ficou muito feliz. Ô, bênção! Vou falar para o povo de Israel. Só que aí Deus fala assim, não, mas você não vai falar para o povo de Israel. Você vai falar para os ninivitas, que eles não eram israelitas. Ou seja, era um povo, e era um povo inimigo. A cidade de Nínive, ela era a capital da Síria, e a Síria era conhecida pela sua completa crueldade. Há muitos relatos, um mais arrepiante do que o outro. Eu vou dar um exemplo de um em que eles pegavam mulheres que estavam grávidas, tiravam a criança e colocavam muitas vezes tijolo dentro no lugar, e outras vezes colocavam um gato. Então, são relatos horripilantes, horríveis, é um povo extremamente cruel. Então, os profetas queriam que Deus falasse alguma coisa para castigar esse povo cruel, não para dar uma chance. E Deus chama Jonas justamente para dar uma chance para os ninivitas. E o que acontece? Jonas, ele corre, não quer dar essa notícia, não quer ser esse tipo de profeta, e Deus o pune, e um peixe enorme engole Jonas, porque não se sabe que peixe é, a Bíblia não relata, e ao ser engolido por esse peixe, ele resolve fazer a vontade de Deus. O peixe joga ele lá na cidade de Nínive,
aqui é o interessante, porque é uma grande misericórdia, porque uma vez que as águas estavam sendo agitadas, e ele fala que ele tem que ser lançado nas águas, ele sabia que ele ia morrer. É óbvio que ele ia morrer. Como é que ele ia sobreviver nas águas agitadas? E o pessoal tenta ainda poupar a vida dele, e tenta de todo jeito resolver aquele problema com aquele barco, mas não há solução. A solução realmente é jogar Jonatas para fora dele. Eles pedem misericórdia a Deus e pegam Jonas e falam, nós não somos culpados disso, e joga Jonas no mar. O que acontece? Esse peixe enorme engole Jonas, e Jonas é salvo, ele não é morto. Esses homens que fizeram isso, eles se rendem, há uma bonança na mesma hora, que é algo assim inacreditável. Eles entendem que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, e eles se rendem a Deus. Então aqueles homens também são salvos. E Jonas é jogado lá em Nínive, justamente para salvar aquela nação. Você vê que misericórdia, hein? Uma situação tão complexa que envolveu a misericórdia de Deus para todos. Eu quero crer também que, por mais complexo que tenha sido a sua situação, as dificuldades que você está vivendo, existe um fim proveitoso, assim como nessa história de Jonas. Então Jonas vai lá e fala, e incrivelmente, porque assim, Jonas vai lá e fala, ó, Deus de Israel está tendo misericórdia de vocês. Eles não conheciam Deus de Israel, ninguém quer saber de nada, todo mundo tinha a sua maldade, mas por incrível que pareça, essa palavra tocou no coração deles e eles se converteram. É claro que isso não durou muito tempo, na verdade durou quase 100 anos. Logo depois eles voltam à maldade de novo e Deus levanta um profeta para castigar agora Nínive e para anunciar o castigo de Nínive, né? Então é interessante essa história, quer dizer, Deus sempre teve misericórdia das nações, Deus sempre teve misericórdia dos povos. Deus é que criou o ser humano e Deus ama os seres humanos e querem que todos se convertam, né? Deus quer que todo mundo se converta. Porém as pessoas elas endurecem o coração. Então eu quero dizer para você que Deus ama o seu filho, Deus ama o seu marido, Deus ama a sua família, porém Deus vai avisar muitas vezes através de você, Deus vai avisar através de outros meios, Deus sempre traz avisos, mas as pessoas elas não querem ouvir. Deus fala através de profeta, Deus fala através da palavra, e Deus também muitas vezes usa sonhos para avisar os ímpios, né? Que é um dos porque o ponto dos sonhos e das revelações está dentro da profecia, né? E esse é o único ponto que não se está restrito só aos cristãos, não. Sonhos e revelações também acontecem entre os ímpios. E você já deve ter visto várias histórias, pessoas que sonhou, que aconteceu assim, assim, assado, e de repente aconteceu exatamente assim, assim, assado. Eu até tenho uma pessoa que eu conheço que está aqui no canal, que ela além de ter sonhos, né, que traz certas revelações, mas ela também tem visões dentro do sonho. Ou seja, ela vê coisas que depois se concretiza cabalmente. Impressionante. Mas isso também acontece com os ímpios, né? Tem alguns relatos na Bíblia, né, de pessoas que não conhecem a Deus, mas Deus os visitou com visões e sonhos. Então, Deus sempre fala com as nações. Eu quero dizer que Deus sempre fala. Deus fala, às vezes o teu marido é desviado, Deus fala com o teu marido, Deus fala com o seu filho, só que eles não ouvem. O ponto é esse, as pessoas endurecem o coração, e aí, infelizmente, o castigo vem. Aqui Deus está usando Davi para cumprir a palavra dele, dar conquistas para Davi, mas também para punir os moabitas, para vir com juízo sobre os moabitas. É a mesma coisa que Deus faz hoje. Deus fala, Deus envia uma palavra, Deus tem misericórdia, fala com as pessoas que às vezes você pede em oração, mas elas não se convertem. Então o que vai acontecer? Vai chegar o tempo do juízo na vida delas. Então você está orando, está falando, mas não está entrando, a pessoa não quer, está endurecendo o coração. Vai chegar o momento em que elas vão ter que arcar com as escolhas dela. É Deus trazendo o juízo sobre elas. Então, por essa palavra aqui, eu quero entender que está chegando o juízo sobre a vida de muitos, que infelizmente endurece o coração. Deus já falou uma vez, falou duas vezes, Deus tem falado, Deus usou várias pessoas, você não tem a menor dúvida que Deus falou. Quando Deus falou, você até chorou, você se sensibilizou, você sentiu que era Deus falando. Porém, passa-se um tempo, você endurece o coração e continua na malignidade de seus pensamentos. Então o que vai acontecer? Chegou o tempo da cobrança, chegou o tempo do juízo.
eu aconselho você, que sabe que essa palavra está falando com você, que você ore, clame a Deus, rapidamente, buscando a misericórdia de Deus, porque o tempo do acerto de contas chegou. Um outro texto também, um outro versículo que eu vou encerrar com ele, que é no último versículo, os oficiais de Davi. Então ele fala assim no versículo 18, também Banaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. E numa outra tradução fala que eles estavam ocupando lá, né, o sacerdócio, né, que não competia a eles. Então, isso aqui é uma coisa grave. Você vê que Davi, de fato, é um homem de Deus, porém não aprende com os erros, né? Insiste nos erros. Ele aqui, mais uma vez, lembra que eu falei num dos vídeos passados, eu falei que ele estava se relacionando com várias mulheres, né? Era um costume da época, né? Então ele estava se relacionando, ele casou com, ele tinha 3 esposas, ele tinha uma esposa e 3 concubinas. O texto está aqui. Então, o que acontece? Esses relacionamentos trouxeram filhos, ele não soube lidar com os seus sentimentos em relação aos filhos, e os filhos começaram a ter primazia aonde não deveria ter. E isso aqui é um prenúncio de uma grande confusão que vai vir na frente. Então, nos próximos textos você vai ver Davi tomando decisões bem precipitadas, bem difíceis, mostrando que de fato Davi não é a solução do povo de Israel. A solução do povo de Israel é Jesus Cristo. A solução para a sua vida é Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é um político. Né? A gente às vezes coloca nosso coração, os nossos desejos em pessoas, em situações, achando que isso que vai nos trazer solução. A solução é só Cristo. O texto aqui deixa claro que Davi realmente era um homem escolhido por Deus, é um homem que ele se arrependia, só que ele vivia metendo os pés pelas mãos, vivia fazendo bobagem, mostrando que de fato é só pela misericórdia de Deus que Davi chegou onde chegou. Não há nenhum merecimento na vida de Davi. Aliás, não há merecimento na vida de nenhum dos profetas e nenhum dos heróis da Bíblia. Todos eles vão se mostrar pecaminosos e deixando claro que é só a graça e a misericórdia de Deus na vida deles. O que eu quero dizer para você? Só a graça e a misericórdia de Deus na minha vida para eu chegar onde eu tiver que chegar. Então, você que por acaso endureceu o coração até aqui e tal, você tem que entender que a única pessoa que pode ter misericórdia de você é Deus. Ele pode reverter a situação, ele pode pôr um fim, ele pode tirar a disciplina. Então clame a Ele, fale com Ele, busque Ele em espírito e verdade, seja verdadeiro e faça isso agora com verdade, sabe? Não simplesmente escuta essa palavra e quando passar daqui umas horas você já esquece ela e volta a alimentar os seus desejos. Então é só Deus. O texto deixa claro que Davi ele não era o salvador da pátria. A verdade é que é só misericórdia de Deus na vida de Davi. Como eu digo, é só misericórdia de Deus na minha e na sua vida.